Professor, antes de mais, obrigado pela sua disponibilidade, por estar connosco à conversa. Assistimos a um caso raro, como já disse. Como é que reagiu quando teve conhecimento deste caso clínico? Sim, é um caso, tanto quanto nós sabemos, é um caso raro há algumas grávidas ligadas a ECMO no contexto de outras doenças, inclusivamente noutras doenças infecciosas. Talvez haja uma dúzia publicadas em revistas, mas no contexto de Covid, tanto quanto nós soubemos, era o segundo caso que tinha acontecido no mundo e onde eles não estava sequer publicado, o outro vinha a saber através de alguns contactos internacionais. De maneira que para nós, como aconteceu para todos os médicos, quando foi no primeiro confinamento, do primeiro pico da pandemia, aqui já não foi no primeiro pico, foi no segundo, mas de qualquer maneira ainda havia muitas incertezas sobre o significado que isto tinha para a gravidez e para o feto, de maneira que foi com bastante preocupação que vimos a senhora que entrou, veio transferida do Hospital Beatriz Anjo, entrou já numa fase já bem ventilada, mas rapidamente houve uma deterioração da condição e foi ligado ao ECMO e, como tal, pode imaginar como a nossa experiência e aquilo que nós víamos na literatura era muito reduzida, ficamos com muita preocupação em relação ao que é que ia acontecer a esta senhora. Por aquilo que já vimos falar, sabemos que, pronto, que é um estado, que é um caso mesmo muito grave, mas como é que classifica todo este caso clínico? Qual é a gravidade do caso em si? Sabe, na altura nós estamos a falar em outubro, não é? Outubro de 2020. Agora, já ultrapassando o pico da terceira vaga, já temos um pouco mais de experiência, porque de facto na primeira vaga em Portugal tivemos na obstetrícia muito poucos casos. A maior parte das grávidas que apareciam e apareceram no país inteiro eram grávidas que estavam assintomáticas ou levemente sintomáticas. Houve um ou dois casos em Portugal de grávidas que estavam ventiladas, mas foi uma raridade. E realmente esta senhora teve as características de agravar muito rapidamente. Foi, do ponto de vista respiratório, tornou-se muito rapidamente num caso extremamente grave, que se não tivesse tido acesso ao ECMO, muito provavelmente não teria sobrevivido. Depois de ter passado por esse caso, já temos neste momento outra senhora que está ligada à ECMO, também já teve o seu bebê, já fizemos também uma cesariana, já estamos um pouco mais, enfim, cientes da gravidade e da capacidade ou não de reverter, mas na altura não tínhamos nada dessa informação. Okay. Sentem que, enquanto equipa, já estão melhor preparados para esta situação? Eu acho que sim, estamos todos, quer dizer, a nível mundial, estamos todos um pouco mais bem preparados, mas nestas situações assim de gravidade extrema já não nos causa tanta ansiedade e tanta falta de sono como neste primeiro caso. Enquanto equipa, o que é que foi pensado para resolver a situação da melhor forma? Nós tínhamos uma grávida com 28 semanas, não é? Que rapidamente entra em insuficiência respiratória e é submetida a uma ECMO. Nós sabemos que se esta grávida tivesse muito mais tempo, se estivesse próximo do termo da gravidez, próximo das 37 semanas, do ponto de vista obstétrico, o que tínhamos a fazer era terminar a gravidez cesariana e nascia um recém-nascido com todas as condições para não ter complicações, não é? Aqui, com 28 semanas, o risco de morte do recém-nascido e mesmo de sequelas permanentes, de ficar com problemas permanentes, é muito elevado. E nós sabemos por cada dia que passa, que não interrompemos a gravidez, que aumentamos em cerca de 3% a sobrevivência. Nós conseguimos aguentar durante 10 dias, ou seja, aumentamos a sobrevivência mais ou menos em 30%, e felizmente o bebê, quando nasceu, não teve de facto nenhuma sequela da prematuridade, não ficou com
não teve nenhuma complicação, que são frequentes em bebés prematuros. O bebé nasceu com 29 semanas e uns dias, mas às 28 semanas o risco é grande, não é? E inicialmente pensamos, vamos aguentar 2 ou 3 dias, pelo menos para fazer os corticoides, que melhora muito o prognóstico, mas depois, como a situação se manteve estável, prolongamos durante mais outros 7 dias, ou seja, um total de 10 dias. Do ponto de vista da mãe, a situação manteve-se sempre estável, verdadeiramente, na ECMO manteve-se sempre estável, embora com alterações analíticas graves, algumas próprias da ECMO, outras consequentes, de facto, a um agravamento do caso em termos obstétricos, que é o aparecimento de uma chamada pré-eclâmpsia, uma doença que aparece só na gravidez e que cursa com tensões altas, com alterações das funções hepáticas e renais, etc. Foi o agravamento da pré-eclâmpsia que acabou por levar à decisão de terminar a gravidez. Já falou aqui da questão de perder horas de sono. Perdeu muitas horas de sono para tomar a decisão final enquanto responsável desta vasta equipa? E eu, para ser absolutamente sincero, perdi bastantes horas, sobretudo porque não era muito claro na altura qual era a melhor opção. E nós, às vezes, temos situações que são claras, que se deve tomar uma decisão num sentido, outras vezes no outro. Mas quando a situação vai agravando paulatinamente, dia após dia, não é fácil dizer, olha, a partir daqui vou tomar uma decisão. Até porque alguma desses agravamentos, depois no dia seguinte, às vezes era uma melhoria, depois no dia seguinte voltava outra vez ao mesmo. Ou seja, essa decisão é difícil, porque como em tudo quanto é biológico, nós temos uma coisa que vai evoluindo lentamente, num certo sentido, volta para trás, vai para a frente, e dizer, bom, a partir daqui é uma coisa preto ou branco, já é mais complicado. De maneira que, respondendo à sua pergunta, perdi bastantes horas de sono naquilo que era a decisão obstétrica, porque a decisão não foi apenas obstétrica. A decisão obstétrica era no sentido de vamos terminar ou não a gravidez, vamos ou não dar algum tipo de apoio à grávida em termos da sua pré-eclâmpsia. A decisão aqui também passou muito pelos cuidados intensivos, onde a equipa aí também tinha muitas mais preocupações do que as nossas, porque, enfim, nós íamos lá uma vez ou 2 vezes por dia e eles estavam lá 24 sobre 24 horas com a senhora e com toda a avaliação das funções, das várias funções do organismo que era preciso estar a monitorizar. De maneira que eu não... só fui responsável pela decisão obstétrica, não pela decisão final. Foi todo um grupo enorme de profissionais de saúde ali do Hospital Santa Maria. Continuando a falar desta questão de tomar decisões, num caso de situação extrema, não sei se este pode ser considerado como exemplo, que dentro do conselho clínico, quem é que decide, digamos, se não se chegarem a um consenso? Quando está em causa o bem dos doentes, que é o caso sempre na medicina, temos que sempre chegar a consenso, nem sequer se põe a possibilidade de não chegar a um consenso. Nós não estamos aqui interessados no nosso ego, estamos interessados na melhor decisão para a doente, ou para o doente, ou neste caso para a grávida. É muito claro quem toma as decisões em termos, por exemplo, do apoio dos cuidados intensivos são os intensivistas. Nós podemos dar as nossas achegas e as nossas sugestões, mas a decisão final é deles. Em relação, por exemplo, terminar ou não terminar a gravidez, é claramente uma decisão obstétrica, eles podem dar opinião, mas no fundo, pois, quem tem de decidir é a obstetrícia. Há algumas linhas de conduta para tomar decisões que devem ser seguidas? Neste caso não, porque não, como a experiência a nível mundial era muito pouca, não há normas. Posso dizer que no caso particular não há normas, mas para as grávidas com Covid há de facto normas, há normas da Direção-Geral de Saúde,
e eu tenho estado envolvido no desenvolvimento dessas normas e nas revisões, nas várias revisões dessas normas, e algumas coisas tornaram-se claras e foram evoluindo ao longo do tempo, nomeadamente nós inicialmente não sabia da capacidade ou não de reverter uma situação de insuficiência respiratória grave, de maneira que fazia parte da norma da Direção-Geral de Saúde dos cuidados obstétricos no Covid-19, que havendo um agravamento, uma diminuição da oxigenação, que chamamos de hipóxia ou hipoxémia materna, que era uma indicação para terminar a gravidez. Não, hoje em dia sabemos que se essa hipoxémia não é uma coisa preta e branca, pode ser mais ou menos grave. Se for uma hipoxémia que não seja muito grave, podemos não interromper a gravidez e esperar que haja uma recuperação dessa hipoxémia. E este caso também foi uma demonstração disso ao longo daqueles 10 dias em que a senhora estava ligada ao ECMO, mas não intervimos, houve várias variações da oxigenação, podia melhorar, podia piorar. E, de facto, na nova norma, na atualização da norma da Direção-Geral de Saúde, já houve essa mudança, só quando há uma hipoxémia suficientemente grave para afetar a oxigenação do feto, que neste caso, de facto, nunca houve. O feto esteve sempre bastante bem oxigenado. Numa situação limite de vida e decisão, e tendo de optar por uma vida, neste quadro clínico que uma mulher estava infectada e em coma, por onde é que pesa mais a decisão? Essa decisão em obstetrícia é sempre muito clara. Se há que decidir entre a vida da mãe e a vida do feto, e felizmente são muito raras as situações em que isso acontece, opta sempre pela vida da mãe, não há aqui dúvida nenhuma. Aqui a questão não era a mãe versus o feto, não era essa a decisão. Se nós, alguma vez, tivéssemos achado que a mãe beneficiava muito em terminar a gravidez, mesmo pondo em risco a vida do feto, por nascer mais prematuro, não teríamos hesitado. Aqui a questão é que a mãe não beneficiava particularmente de terminar a gravidez, exceto numa situação que era que ela tinha as plaquetas muito baixas, fruto do ECMO, fruto da infecção que ela tinha, uma superinfecção bacteriana que ela tinha, e fruto também da pré-eclâmpsia que ela tinha. E nós terminamos uma gravidez, quer por cesariana, quer por parto normal, mas neste caso por cesariana, com as plaquetas baixas, o risco de hemorragia é muito elevado. De maneira que estávamos a tentar sempre encontrar a altura ideal em que as plaquetas não eram baixas demais para estar a arriscar uma cesariana. E de facto acabamos por fazer a cesariana numa altura em que as plaquetas estavam bastante baixas, mas não o suficientemente baixas para causar problemas excessivos na cesariana. Ela, depois da cesariana, a senhora teve plaquetas baixíssimas, logo passado 2 ou 3 dias. Se tivéssemos feito a cesariana mais tarde, provavelmente aí o risco de hemorragia era maior. E que riscos, como estava agora aqui a falar disso, que riscos estavam associados ao parto? Ou seja, a mãe estava ligada à ECMO, como já referiu, precisava que pudesse ocorrer uma hemorragia durante a cesariana e por acréscimo e tínhamos a mãe ligada à máquina, ao ventilador, por causa de estar infectada com Covid. Sim, o facto de estar infectada com Covid implica cuidados maiores em termos da equipa operatória, não é? Mas em termos da técnica cirúrgica, em termos do risco da cirurgia, não altera a técnica, ou seja, não afeta a forma como nós fazemos a cesariana. Aquilo que afeta muito a forma como fazemos a cesariana é as plaquetas baixas, tudo aquilo que faz aumentar o risco hemorrágico, e as plaquetas baixas é das coisas que mais aumentam o risco hemorrágico. Com 30 mil plaquetas ou 30 e tal mil plaquetas na altura que fizemos a cesariana, o risco de hemorragia é enorme, ou seja, poderia, se não se conseguisse controlar a hemorragia, temos que partir para uma cirurgia mais complexa, uma esterectomia e enfim, por aí fora, tomar as decisões que eram necessárias no caso não se conseguimos controlar a hemorragia.
Na cesariana propriamente dita, neste caso, houve de facto uma maior tendência de hemorragia, mas nunca foi impossível de controlar, ou seja, controlamos sempre com as técnicas cirúrgicas habituais. Posso dizer que houve um pouco mais de hemorragia do que uma cesariana normal, mas não houve nenhuma hemorragia descontrolada, ou seja, foi sempre uma cesariana que esteve sob controle. Os medicamentos que eram administrados à mãe eram também passados para o bebê? Como é que se mede este balanço entre o benefício e o resultado final? Pois, os medicamentos administrados à mãe, de uma forma geral, são passados ao bebê, com raras exceções, mas são passados ao bebê. Há medicamentos que nós podemos dar, que sabemos que são seguros, que não aumentam o risco de malformações, nem de outras, de alterar outras funções do bebê, mas quando nesta situação grave para a mãe como esta, não há que hesitar, mesmo que seja preciso dar um medicamento que esteja associado a algum risco, não é? Quando falamos de risco, aumenta ligeiramente o risco, mas não quer dizer que dando um medicamento que vamos causar um dano, não é? Estamos só a aumentar o risco. Mas aqui, quando é preciso, tem que se dar, e dá-se, porque o que está em causa, em primeiro lugar, é de facto a vida da mãe. Mas deixa-me só dizer também, neste caso específico, não demos medicamentos à mãe que afetassem gravemente o bebê. Antibióticos, a maior parte dos antibióticos que foram utilizados são antibióticos considerados seguros na gravidez, ou seja, os corticoides também, que é uma coisa que nós damos muitas das vezes para a Covid-19, também são seguros na gravidez. Que não houve a necessidade de utilizar medicamentos arriscados para o feto. Durante o momento do parto, aconteceu alguma complicação que não estava planeado que pudesse acontecer, digamos, daquelas complicações que pudessem estar planeadas? Não, para além da hemorragia mais abundante, não houve nenhuma complicação de maior. A seguir à cesariana, houve algumas complicações hemorrágicas, mas coisas menores e que não necessitaram de grande tratamento. Temeu algum mau desfecho? Várias vezes, posso dizer que sim, várias vezes, quer nos 10 dias em que a senhora ainda estava grávida, quer sobretudo nos 15 dias seguintes, em que a situação a seguir ao parto, nos dias seguintes, então nos 15 dias não, mas talvez nos 2 ou 3 dias seguintes, esteve bastante complicada em termos de alterações analíticas e por várias vezes pensamos que a senhora não iria conseguir sobreviver, sim. Mas houve sempre essa esperança ou não? Não, sabe que em obstetrícia, as pessoas que vão para a obstetrícia têm sempre a esperança de um bom desfecho, porque está-nos no sangue. Talvez uma das razões principais para as pessoas virem para a obstetrícia, que geralmente as coisas correm bem, quer para a mãe, quer para o feto, embora não é o que se passava há 100 anos atrás, mas hoje em dia é o que se passa. Mas tivemos sempre a esperança, mas isso acho que também todos nós temos sempre a esperança quando temos alguém que é nosso conhecido, ou amigo, ou familiar que está doente com Covid, com uma doença grave, temos sempre a esperança que recupere e que consiga sobreviver. Isto aqui é um bocado em espécie de curiosidade. Eram gravados sons do bebê para depois reproduzir à mãe quando estava em coma. Acha que, em coma pós-parto neste caso já, acha que isso foi uma âncora para a recuperação da mãe? Acreditam nisso? Pois não consigo responder verdadeiramente, não é? Quando perguntei, a senhora disse que não se lembra, mas pode ser uma coisa que esteja no seu subconsciente. Não lhe sei dizer, é daquelas coisas que nos toca porque, de facto, as enfermeiras do Serviço de Neonatologia fizeram tudo possível para que a mãe, quando acordasse, tivesse recordações daqueles dias em que, de facto, já tinha nascido o bebê, mas ela não se apercebia. Se isso é importante ou não é importante do ponto de vista da saúde física, necessariamente não sei dizer, não é? Também é muito difícil dar uma resposta científica a isso. Agora que revela uma boa vontade e digamos, uma relação
humana, acho que toca a todos nós. Considera que este foi o pior caso pelo qual já passou ou é uma afirmação errada? Pior ou... Já passei por alguns casos. Não foi o pior caso, não foi no sentido, sabe que o pior, o segundo pior ou o terceiro pior é muito difícil de uma pessoa pôr isso assim por níveis, mas acaba talvez por não ser o pior porque felizmente teve um bom desfecho e quando tem um bom desfecho ficamos sempre a achar que pronto, não foi assim tão mal como isso. E no meu passado tenho tido alguns casos também, felizmente não muitos, em que o desfecho não é positivo. Isso fica sempre na memória, não só ter passado por uma situação muito complicada, mas de ter que depois lidar com todo o trauma psicológico que é no desfecho não ser positivo. Não é? Nesse aspecto eu posso dizer que não, o meu pior caso não foi, mas talvez foi o caso mais que tocou mais em termos de uma família que realmente estava destroçada e que estava a pensar que as coisas iam, que a família ia ficar ali, não é, completamente, ia ficar por ali, quer a mãe, quer a criança, ia ficar só o pai e o irmão mais velho. Do recém-nascido e felizmente não foi esse o caso, de maneira que eu acho que isso tocou-me muito, não é, em termos emocionais, em termos profissionais. Para terminar, disse numa entrevista a pressão era diária para terminar a gravidez. O que é que estava em risco? Pesou mais que a continuidade do bebê na barriga da mãe? Sim, a pressão foi realmente bastante grande, porque havia o desconhecimento, não é? E o desconhecimento faz-nos tomar a decisão enfim, irmos pela decisão menos risco, aparentemente menos risco que causa, mas se uma decisão de terminar esta gravidez de uma cesariana precoce, às 28 semanas, o risco era muito maior do que se fosse passado 10 dias, ou passado 3 semanas, ou 4 semanas, ou assim. Mas quando as pessoas, não é? Eu obviamente não estou lá 24 horas sobre 24 horas e fica aqui de urgência, que durante a tarde, a noite, o fim de semana, etc. Transmitir à equipe de urgência a segurança relativa, como é óbvio, né, em tentar manter a situação durante uns dias, não é fácil, não é? Porque depois, perdão, depois no fundo são eles que têm que assegurar essa vigilância durante o fim de semana, etc. Eu acho que no fundo, olhando para trás, a decisão foi correta, porque permitiu-nos melhorar bastante as hipóteses de sobrevida do bebê e que acabou por estar, e começar ele está ótimo, já agora com 2 meses ou 1 mês e tal, está ótimo, a maneira que acho que a decisão foi correta, mas a pressão foi grande, a pressão foi realmente muito grande. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar a conversar connosco sobre este tema. Agradeço desde já a sua disponibilidade. Muito gosto, não. Obrigado.